Bom, boa tarde a todos. A gente vai começar nossa live agora sobre reganho de peso ou recidiva da obesidade em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Eu vou dar um tempinho para as pessoas entrarem e a gente poder começar a falar. Oi, Neide! Gente. Bom, então, enquanto vocês vão entrando, eu vou falando um pouquinho sobre definição, o que é recidiva da obesidade, por que a gente fica tão preocupado com isso. Na verdade, a obesidade é uma doença de difícil controle, né? Assim, a cirurgia é uma ferramenta excelente, mas a obesidade é uma doença de difícil controle, então é uma situação onde não dá para o paciente pensar que ele vai operar, ele não vai precisar de nenhum tipo de acompanhamento, não vai precisar mais se preocupar com peso, composição corporal. São coisas que vão fazer parte da rotina de qualidade de vida do paciente. Não é nenhum tipo de ônus, no meu ponto de vista. É um cuidado com a saúde que todo mundo tem que ter. A recidiva da obesidade ela é prevalente, mas normalmente é uma quantidade pequena de peso que o paciente recupera se ele tiver bons hábitos, e isso, controlando um pouco a alimentação, fazendo atividade física, o paciente consegue retornar ao peso saudável. Uma outra definição importante é a diferença entre recidiva e perda de peso insuficiente. Tem um paciente que nunca conseguiu perder o tanto de peso que precisa, que também tem tratamento para isso, e tem um paciente que perdeu e recuperou um pouco por N motivos. A literatura diz assim que mais ou menos metade dos pacientes vão recuperar um pouco de peso, que não compromete o resultado, mas perto de uns 20% vão recuperar uma quantidade maior que precisa de tratamento. Então, quanto seria mais ou menos, né? Então, assim, hoje a gente trabalha muito com peso mínimo, o que também não é consenso, porque às vezes o peso mínimo é um peso muito, muito abaixo do peso saudável do paciente, mas pensando num peso mínimo, por exemplo, de 70 quilos, quem recuperou mais do que 7, a intervenção tem que ser, assim, rápida, digamos assim. Isso também não significa que o paciente que recuperou 3 ou 4 quilos não precisa de tratamento, né? Ele precisa, merece, pode, né? Se buscar tratamento, tem tratamento. Bom, eu vou aceitar também que vocês façam perguntas, que tenho muita coisa para falar, mas eu queria também que vocês falassem as principais dúvidas para saber se eu estou sendo claro o suficiente, né? Se estou dando as informações que vocês precisam. Bom, motivos para o reganho, eu comecei falando o principal, que é que a obesidade é uma doença de difícil controle, né? Ela é como se o paciente, a obesidade, ela tivesse mecanismos de autoproteção. Então, a tendência, né, se a pessoa não fizer nada, é de com o tempo ela ir recuperando um pouquinho de peso, que é a própria doença tentando se reestabelecer. Então, tem que ter cuidado com isso. A outra questão que tem muita relação com o reganho de peso é a composição corporal. Uma coisa que a gente fala muito aqui, fica até às vezes meio chato, porque a gente fala demais, mas perder músculo significa gastar menos energia e isso faz vocês estarem com risco maior de ter reganho de peso. Vamos falar tecnicamente, assim, vantagens, né, da cirurgia bariátrica, porque ela funciona muito bem. Porque depois da cirurgia os pacientes gastam mais caloria. Então, se seu metabolismo basal antes da cirurgia era 1.200, a grande chance de depois que você chegou num peso saudável, ou até nos primeiros 6 meses, a gente já fez pesquisa assim, o seu gasto está 1.500, 1.800, já tem um aumento do metabolismo. Vários motivos explicam isso, os hormônios, composição corporal, o alimento mal digerido na alça intestinal, são muitas as causas que estão sob pesquisa, né? Tipo de microbiota, que são as bactérias do intestino, ácidos graxos, ácidos biliares circulando na corrente sanguínea, e tudo isso está sendo estudado como possíveis causas, especialmente do gasto energético. Aumento de mitocôndrias nas células do intestino, temos coisas bem específicas. Mas o paciente ele pode perder essa vantagem que ele tem de ter um gasto alto se ele perder muito músculo. Igual a gente costuma falar sempre,
meio quilo de músculo é isso aqui, meio quilo de gordura é isso aqui. Isso aqui faz o paciente gastar 6 calorias, isso faz o paciente gastar 40. Então, perdeu muito disso, aquela vantagem que o paciente tinha de ter um gasto energético mais alto porque fez uma cirurgia bariátrica, diminuiu. Né? Essa vantagem diminuiu e o paciente vai ter que fazer um esforço para recuperar o músculo e voltar a perder peso. Bom, agora tem hábitos alimentares também associados ao reganho de peso, né? Eu posso começar falando primeiro do álcool, o álcool é calórico, né? São 7 calorias por grama e não tem nenhum impedimento para a pessoa beber uma grande quantidade de bebida alcoólica. E essa bebida alcoólica, ela desce diretamente no trato gastrointestinal, não dá saciedade, o paciente consegue beber bastante, se for da tendência ou da vontade da pessoa, e fica calórico. Normalmente o álcool avisa para o seu corpo assim, ó, não queima caloria que tá sobrando. Isso atrapalha a perda de peso, né? Mesmo que você fale assim, é só no final de semana, depende da quantidade. Vamos falar assim, em termos de carboidrato, né? Um copo de chopp, assim, ó, tem quase que as calorias em quantidade de carboidrato de 2 pães. Aí a pessoa fala que tomou só 5 chopps, que equivalem a 10 pães, e a pessoa às vezes espera que não aumente o peso. Vai ser difícil, a não ser que ela faça muita atividade física, isso vai ser relevante. Quando quer perder peso, né? Depois que estabilizou o peso. Outra causa são as coisas que a gente come meio que sem medida, do tipo beliscar, né? Petisco salgadinho, batatinha dessas de pacote, castanha, que até é saudável, mas isso é calórico. Essas coisas que a pessoa vai beliscando, normalmente na cirurgia o estômago é pequeno, mas ele enche e esvazia. Então, isso também interfere no resultado final. Todo paciente fica saciado do mesmo jeito? Todo mundo fica sem fome? Não é verdade, né? Só que existem vários estudos mostrando que os pacientes que comem mais carboidratos têm mais fome, né? E isso interfere no resultado da cirurgia. Por isso que a gente tenta controlar a quantidade de carboidrato. Aumentar a proteína meio que é uma técnica para você acabar diminuindo a quantidade de carboidrato. E também tem diferença no tipo de carboidrato. Se você comer mais carboidrato refinado, batata, arroz, pão branco, o tanto que o seu açúcar no sangue vai subir depois da refeição é muito maior do que se você tivesse ingerido, por exemplo, um carboidrato integral, pão integral, arroz integral. Na verdade, tapioca, inclusive, é pior que o pão, né? O tanto que o seu açúcar no sangue vai subir depois de você comer 100 gramas de pão, vai chegar perto de 100. E 100 gramas de tapioca chega a 134. Então, é mais ou menos 34% acima. E isso, às vezes, até dá dumping, né? Tem paciente que sente dumping. Bom, mais motivos, depois eu vou lendo aqui com calma, mais motivos para reganho de peso, sedentarismo, né? Mas isso é um problema na população geral. Qualidade ruim do sono, né? Isso aumenta a fome durante o dia. Tem vários estudos mostrando que pouco sono está relacionado ao aumento de peso, aumento da fome, estresse, que é bem prevalente hoje em dia. Basicamente são as principais causas, né? Tratamento, tem várias maneiras de abordar o paciente que teve recidiva da obesidade. Basicamente, a gente tenta organizar o cardápio sem fazer uma coisa surreal, que a pessoa vai ter que, né, uma coisa que a pessoa não consiga aderir, do tipo a farinha que compra não sei aonde, com o pão que compra mais não sei aonde. Isso fica muito pouco prático, todo mundo precisa trabalhar, né, cuidar da vida, então, de maneira prática, dá para organizar o cardápio. A gente aumenta a proteína, na verdade, o aumento da proteína dá mais saciedade, faz o paciente ganhar massa muscular, principalmente se ele fizer atividade física, dá menos fome, aumenta as incretinas, que são os hormônios da saciedade. Essa intervenção normalmente é muito eficaz. Se precisar de perder uma quantidade de peso maior, né, assim, tipo 10 quilos, 15 quilos, normalmente associar uma medicação é bom, né, mas também não dá para fazer isso. As pessoas às vezes acham que dá para fazer qualquer coisa rapidinho, ali tomar qualquer remédio, não dá. Tem indicação específica, tem que fazer exame antes.
depois disso tem um tratamento, tem que acompanhar, né? Então também não é pílula mágica. Continua, nunca foi, continua não sendo, né? E acho que também não vai ser. Então é importante o paciente buscar apoio, né? Na verdade, às vezes o paciente tem vergonha de voltar no consultório porque recuperou peso, não é para ter vergonha. A equipe está aqui para ajudar os pacientes, né? Às vezes o paciente tem vergonha do cirurgião, da nutricionista, que acha que a gente vai julgar. A gente não vai julgar, né? Só o que a gente faz é estudar isso, então a gente está aqui para apoiar, para ouvir, para entender qual é a dificuldade. Às vezes é a massa muscular, ou às vezes é a fome, né? Então, para cada situação, a gente tem uma intervenção específica. Uma coisa que eu queria muito falar é que normalmente as pessoas ficam muito preocupadas com o peso, né? Que eu acho que é importante. Mas normalmente o paciente que recuperou peso, que provavelmente ficou um tempo sem acompanhamento, ele tem risco grande de ter deficiência nutricional, né? Então as recomendações elas têm ficado assim maiores, né? Assim, os guidelines têm sido mais exigentes na quantidade de vitaminas que a gente oferece para os pacientes. Então, muitas vezes, o paciente de reganho, que teve reganho de peso, também está desanimado, né? Está cansado, está na cama, está com a cabeça esquecida, está com uma série de sintomas de deficiência nutricional. E, gente, para tudo isso tem solução, tem suplemento, né? Tem cuidado. Então, acaba que é meio um pacote do paciente que recuperou um pouco de peso, que não se cuidou e cursa com deficiências nutricionais, né? Que pode ser deficiência de ferro, pode ser deficiência de B1, pode ser deficiência de B12, pode ser deficiência de cálcio, né? E tudo isso dá uma sensação que meio parece o que a gente vive hoje, estresse, né? Ah, eu tô com a cabeça esquecida porque eu tenho estresse ou porque eu tô trabalhando muito, né? Ah, eu tô dormindo mal porque eu tô com problema. E essas coisas, às vezes, estão relacionadas à deficiência nutricional. Fraqueza nas pernas, andar cambaleante. A pessoa tem que ficar atenta que existem complicações nutricionais que podem ser tratadas. Então, nessa coisa de se cuidar, de buscar apoio, de perder um pouco de peso, seria bom também o paciente se preocupar com o estado nutricional, que você ficar mais disposto, mais animado, vai te ajudar a fazer mais atividade física, a escolher melhor os alimentos, a trabalhar melhor, a ter qualidade de vida, que, aliás, todo mundo fez a cirurgia com esse intuito. Vou ver se eu agora respondo um pouco das perguntas. Bom, o Orlando está dizendo que ficou com 86, já chegou a 96, hoje já perdeu, viu? Já perdeu um pouco de peso, mas tem muita dificuldade. Então, Orlando, eu acho assim que valeria a pena fazer uma avaliação da composição corporal, para ver se às vezes não é uma falta de músculo que está fazendo o seu metabolismo ficar lento, você está com tanta dificuldade de perder peso assim, né? Se você está realmente ingerindo proteína de uma quantidade adequada, se o tipo de atividade física que você está fazendo é o mais indicado para você perder peso. O que eu acho é que não é para passar fome, ninguém aguenta passar fome o resto da vida, né? Tem que ser uma dieta e um tipo de medicamento que faça você ficar bem, conseguir aderir e depois você aprende a comer um pouco melhor. Valéria, vai na academia, não bebe, você está aumentando, eu não sei a quantidade, Valéria, mas realmente assim, a obesidade é uma doença grave. Fora isso, a gente tem que lembrar que a gente, com o tempo, a gente vai, na medida que o tempo vai passando, a gente vai assim, ganhando idade, né? Sabedoria, a gente vai perdendo massa muscular e aumentando gordura. E isso também é um fator de risco, mas isso não é privilégio do bariátrico, né? Por exemplo, eu também tenho que ter cuidado à medida que os anos passam para eu manter minha massa muscular e o meu peso. Então, esse é um problema, assim, digamos assim, da população de hoje. A Sheila sempre foi anêmica, né? Está falando mais de deficiência nutricional. Aumentou 10 quilos, não perdeu muito. Então, você aumentou, né, Sheila? Você não perdeu o que você esperava. Tem hipotiroidismo, tem que tratar, mas normalmente em relação ao reganho, isso não é o maior fator de risco. Faz atividade física, come pouco, porém acho que preciso de uma dieta para perder esse peso que ganhei.
Avaliar também a composição corporal, avaliar se existe ainda algum risco de deficiência nutricional. Às vezes a pessoa não está fazendo atividade física porque está com deficiência nutricional. Né? É arriscado você fazer atividade física com anemia, com a vitamina B1 baixa, com B12 baixa, né, gente? Isso tem que corrigir. Na verdade, a gente corrige rápido, né? Às vezes, essa coisa de comer pouco, assim, não, vou comer bem pouquinho para emagrecer, né? Nem sempre isso vai funcionar no paciente bariátrico. Porque a comida, por exemplo, a proteína, né, no trato gastrointestinal, que é um alimento de difícil digestão, aumenta o gasto. Tem uma coisa que vocês têm que chamar de termogênese induzida pela dieta, que você tem muito mais aumentado do que a população geral, né? Então, você também não comer, você não tem a termogênese induzida pela dieta, assim, um pouco mais acelerada do que as outras pessoas. Talvez mudar um pouco o que come e aumentar um pouco a proteína, é uma questão de estratégia isso. O Orlando está falando que a vitamina D está baixa, né? É muito comum hoje em dia, dentre os pacientes bariátricos também é muito comum, mas tem uma coisa que tem que se pensar, sabe? Que às vezes fala assim, mas todo mundo tem vitamina D baixa, mas não é para ter, gente, não precisa, tem suplemento para isso. E você ter vitamina D baixa te expõe a um risco 3 vezes maior de ter infecção. Então, assim, realmente tem que cuidar. Dá baixa de humor, né? Dá um pouco de depressão, vitamina D baixa, tem que cuidar. Aumentar a quantidade de proteína melhora o emagrecimento, Valéria? Melhora, né? Assim, no sentido de que a proteína vai ocupar espaço de alguma outra coisa, né? Não adianta você estar comendo 1.700 e você só aumenta a proteína, assim, talvez, dependendo da quantidade, mas tem que ocupar um pouco. Acaba que para o bariátrico isso acontece, ocupa espaço de um pouco de carboidrato, de gordura, né? E isso interfere no resultado. Bom, do ovo com a grelina? Não, o negócio é o seguinte, a proteína, falar sobre a grelina é uma, digamos, uma outra aula, né? Mas o ovo é uma proteína de alta qualidade e realmente diminui o apetite. Não li nada sobre ovo e grelina. Mas aumentar a proteína e as incretinas, esses hormônios que fazem vocês ter menos fome, gastar mais energia, tem relação. Então, aumentar a proteína, aumenta o GLP-1, PYY, né? Esses hormônios que ajudam a perder peso. E isso é interessante. Depois a Raquel fez a cirurgia há cerca de 1 ano e 2 meses, pesou 94, não vi a técnica ainda, né? Depois da cirurgia emagreci bem devagar, mas estava perdendo. Fiz tudo sempre direitinho, exercício, porém só perdi peso até o 4º mês. Perde mais, né? Normalmente perde até 1 ano que o paciente está perdendo peso, a não ser que o acesso seja muito pequeno. Engordei 8 dos 14 que perdi, já tive depressão, ansiedade, etc. Já fiz de tudo, tomei remédio, não dei dieta, nada. Hoje meio que desisti. Acho que você não devia desistir não, Raquel, porque na verdade, às vezes você somando as estratégias, tem medicações muito eficientes, né? Esses análogos do GLP-1, a gente já fez um estudo mostrando que quantidade de perda de peso é maior quando associa alguma medicação à dieta, né? Com dieta já perde, mas associando com a medicação, a perda de peso é maior. Então, tem que buscar uma orientação assim, mais específica. Às vezes tem que diminuir muito o carboidrato, né? Isso vai depender da resposta do paciente. Na verdade, não tem uma fórmula para todo mundo, mas tem que ver o que está te atrapalhando. Às vezes a microbiota, às vezes tem que mudar, tem que dar um probiótico, às vezes o tipo de bactéria que você tem no intestino tira energia até do alface, né? Que não era para tirar. Então, assim, às vezes tem que mudar isso também. São vários pontos, tem muitas áreas de estudo, né, nessa questão do reganho de peso. É uma área de interesse. Todo mundo que trabalha com cirurgia bariátrica quer resultado bom. Então, assim, tem muita gente estudando isso, tem muita coisa para fazer. Tem paciente que você faz só uma coisa e resolve. Tem paciente que você tem que fazer 3 coisas, né? 4 coisas, né? O que eu acho que não vale é desistir. Eu não acredito nisso. Muita fome, como de 3 em 3 horas, a Lilian. Isso não é problema, a não ser que você esteja comendo muito carboidrato dá fome, né? Não é que não pode comer carboidrato, mas o excesso de carboidrato dá fome. Porque aumenta o açúcar no sangue, você produz insulina, e a insulina é um hormônio que dá fome.
quanto que é normal, então é em relação ao, Fabiana perguntando, em relação ao peso mínimo, né? Então, seu peso, isso tem muitas maneiras de expressar, mas tecnicamente o que a gente faz é calcula um peso, que é um peso teórico, que a gente vai calcular o excesso de peso que o paciente tem. Eu não consigo explicar isso assim em números, porque é uma fórmula, né, que foi validada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica. Então, vamos supor que eu calculei que para o paciente o peso saudável dele fosse 80, e aí depois se ele recuperou mais do que 8, né, aí seria assim, preocupante, mas eu não tenho isso como uma regra, porque às vezes o paciente recuperou 4 e vem. E é bom que venha com 4. Eu falava assim, normalmente eu falo assim, eu queria ter uma plaquinha falando assim, não espere os 10 quilos para voltar, né? Tipo assim, não espera ficar muito peso para voltar. Se você voltar com 3, a gente trabalha e você volta para o peso saudável, voltar com 5 pesos, de quilos a mais do que o peso mínimo. Então não espera muito, né, para voltar. Você, tá engordando, tipo, 3 é normal, 5 é normal, 7 é normal, aí depois vira 10. Aí não que a gente não resolva 10, mas assim, 10 é um pouco mais demorado do que 5. E normalmente o paciente fica muito ansioso. E é muito ótimo resolver logo. Então, se puder esperar pouco, é melhor. Depois de 8 anos, engordou 12 quilos, tá tomando remédio, né? Já eliminou 3, está sendo difícil voltar. Então, às vezes, assim, não existe uma dieta pronta para os pacientes bariátricos. Essa dieta aqui é só imprimir que vai dar super certo. Você tem que tentar adequar o estilo de vida. A dieta boa é aquela que é adequada para você, que você consegue fazer. Não adianta passar coisas que, né, a pessoa nunca comeu batata doce, aí de repente a pessoa não passa só batata doce no almoço, já está com peito de frango. Ninguém consegue. Tem que ir ajustando a alimentação. Então, às vezes, tentar fazer uma alimentação, Sheila, e aí um pouco mais de proteína, né? Organizando o cardápio para você não ter fome, porque assim, o risco é depois você tirar a medicação e a fome voltar. Então, aproveita enquanto está tomando a medicação para aprender a comer de uma forma melhor. De nada, Valéria. Quanto tempo repõe a vitamina D para depende. Se tiver muito baixa a vitamina D, a gente tem que dar altas doses, né? 50 mil, que é praticamente medicamento. E daí, o que a literatura fala é que essas altas doses a gente dá por 8 semanas. Depois de 8 semanas tem que repetir, ver se aumentou. Agora, se não tiver tão baixa, a gente dá uma dose um pouco mais baixa de vitamina D. E normalmente também avalia com os 2 meses, né? Que é um tempo bom. Tá com a vitamina D e B muito alta, Fernando. Eu tô por meses, né? Já tem quase um mês, mas não aguento mais tantas espinhas. Deixa eu entender. Se a vitamina B tá muito alta, aí eu tenho que ver quanto de alta, mas realmente assim, as vitaminas, a D não, mas as vitaminas do complexo B que a gente passa em altas doses, às vezes dá espinha. Mas hoje a gente tem usado vitamina do complexo B oral e a chance de dar espinha é muito menor, né? Então tem que avaliar, não tem como dizer assim que é alta, e eu pergunto assim, alta quanto, né? Então a gente precisa olhar. 5 anos pesando 55, agora está com 63. Não precisa fazer regime, gente. É alimentação saudável adequada para a sua vida. Né? O que fazer? Estou fazendo regime, mas é muito difícil. Primeiro, tem que ver o que você está comendo, né? Tem que tentar organizar o cardápio, buscar algum tipo de atividade física. Uma coisa que eu costumo falar muito é assim, atividade física você tem que ser alguma coisa que seja prática e que você tenha algum prazer, porque pagar pecado o resto da vida ninguém vai. Então tem que buscar alguma coisa que você realmente gosta. Tem gente que não gosta de nada, né? Aí tem que ir testando vários tipos, hoje tem muitos, para ver qual que você se adequa. As dietas low carb da proteína, bom, a dieta low carb tem umas que preconizam assim, menos de 50 gramas de carboidrato. Eu tenho muita coisa para falar disso, né? Então, tomara que eu não, se eu não estender muito, vocês não me dão uma cortada aí. Tem umas que falam menos de 50 gramas de carboidrato, outros falam menos de 70 gramas de carboidrato por dia. Normalmente, para o paciente bariátrico que quer perder peso, a gente dá menos que 90. A gente fez um estudo e a gente viu que menos do que 90 gramas por dia perdia peso bem. Né? Os pacientes que mantinham uma perda de excesso de peso acima de 70%, que é um resultado super bom.
Isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que tolera isso muito bem, inclusive diminui um pouco mais, também tolera bem, eu só não aconselho por muito tempo, porque não é um hábito muito saudável, nem muito normal, né? Acaba que fica uma dieta um pouco diferente. É, e muito acima de 120 também não é bom, mas isso a gente tem que calcular, né? Depois eu tento mostrar assim, um cardápio mais ou menos de como seria de um e de outro. Acaba que a dieta do bariátrico tem um pouco essa característica de low carb, porque a gente tenta evitar o excesso de carboidrato e aumentar a proteína, mas ela não segue todos esses princípios. Eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque a dieta do bariátrico já tem muita evidência de coisas que são importantes, a proteína, as vitaminas, a proteína calculada para o seu peso, né? Não é uma proteína que eu tirei do chapéu, né? 120, 150, agora eu hoje estou achando que eu quero dar 180. Tem que calcular, tem que ver qual é a composição corporal, como é que você responde a uma dieta com mais proteína, mas tem algumas características da dieta low carb da proteína que são interessantes. O que tem me preocupado, às vezes, com quem quer fazer dieta só da proteína, são com as mulheres em idade fértil, né? Que às vezes estão pretendendo, vamos supor, quero engravidar daqui 3 meses e vou fazer uma dieta low carb. Na gravidez, isso não é legal, né? Então, assim, expõe a risco. A falta do carboidrato para o feto, ela é maléfica, né? Isso faz mal de verdade. Então, um pouco de cuidado só naquelas mulheres que ainda querem ter filhos, com essas dietas assim, muito radicais. Isso eu acho arriscado mesmo. E hoje em dia me virou moda, né? Então é perigoso de verdade. Se serve como alavanca? Serve, se o paciente conseguir fazer, né? Eu só acho que não dá para fazer muito tempo. Porque a alimentação tem que ser uma coisa que você está inserida no meio social, né? Não dá para você. Tem gente que faz isso, vai para um churrasco e leva uma marmita, né? Mas eu acho que às vezes você quer participar com a sua família de uma coisa, então acho que pode ser que o meio termo seja uma situação feliz. Tipo de medicamento, tem muitos, tem até para ganho de peso, tem até estudos assim de meta-análise mostrando vários resultados e tudo. A gente usa muitos tipos, mas o que a gente tem usado com bastante sucesso são os análogos do GLP-1, são aquelas injeções que a pessoa dá na barriga, tem uma que toma todo dia, tem uma que toma uma vez na semana, que na verdade o paciente já responde bem ao aumento do GLP-1, que é o que a cirurgia proporciona, né? Inclusive essas medicações foram desenvolvidas meio que imitando o efeito da cirurgia, então acrescentar essa medicação tem sido eficiente. Junto com isso, tem que mudar a alimentação, porque senão tira a injeção e a pessoa às vezes, né, tem a tendência de recuperar o peso, mas quando a magnitude da quantidade de peso que o paciente tem que perder é um pouco maior, né, aí eu acho que vale a pena. Mas, gente, mas não toma sem fazer exame, não toma da cabeça, porque é medicamento. Já passei de 15? De 15 quilos? Recuperou ou perdeu? Só respondeu lá em cima. Ah, é? Mas é vitamina D isso ou é peso? Tá. Acredita que reeducação alimentar funciona para a vida inteira? Eu acredito, de verdade. Mas eu acho que a reeducação alimentar ou uma alimentação saudável não é a alimentação que eu acho que é boa, né? Eu tenho uma rotina, você tem outra. Então, dentro da sua rotina, você vai desenvolvendo hábitos saudáveis. Vamos supor que você é uma pessoa que nunca comeu uma fruta, né? Não gosta de fruta, não gosta de hortaliça. Se comer uma por dia é recomendação? Não é, mas já é muito melhor do que não comer. Né? Eu não almoço. Você fica assim, só como sanduíche, almoço e jantar. Se você passar a fazer uma refeição de sal, é a recomendação? Não é, mas já é melhor do que era. Então, assim, essa coisa de entender, ter compaixão da situação do paciente, para mim, ela é fundamental para a alimentação funcionar. A Fernanda, não sei o quão alta. Então, normalmente a injeção dá mais isso, né? Essa coisa da espinha. Aí tem maneiras de viver melhor. E não fica sem vitaminas do complexo B, que as deficiências são graves, né? A deficiência de B1 dá cabeça esquecida, andar cambaleante. As vitaminas do complexo B, elas protegem o sistema nervoso, né? Então, é melhor você estar protegido do que em risco de deficiência, que algumas deficiências são irreversíveis, gente. Tem que tratar, tem que cuidar. Fruta na dieta atrapalha? Não atrapalha, mas assim, tem frutas que têm alto índice glicêmico, tipo mamão, melancia, depois que você come o açúcar do sangue sobe muito.
Aí a gente tenta incluir fibra junto, ou uma proteína, né? Comer uma fatia de mamão, comer um pedaço de queijo. Todas essas estratégias são válidas. A gente tem que entender o que o paciente gosta. Às vezes assim, eu adoro mamão de manhã. Aí você vai tirar o mamão? Não, mas você deixa o mamão, mas você muda a maneira que come o mamão, coloca uma proteína junto, coloca uma aveia, né? A intermitente, então, às vezes é perigoso para bariátrico só vivendo, porque as hipoglicemias podem começar a acontecer, né? Aquela baixa de açúcar no sangue, tem que tomar cuidado. Tá dando super certo, então tô feliz. Tem que tomar cuidado, ver se a parte nutricional tá bem, né? Se você não tá correndo nenhum risco. Agora, baixar carboidrato eu acho que é uma estratégia muito interessante. Mudança brusca desenvolve doenças alimentares, intolerância, alergias. Não, Fabiano, não é uma coisa que eu vejo muito, não. Mudança brusca? Depende, se for para melhor, se for para melhor, não. Se for para pior. Mas é difícil. Normalmente as pessoas que têm algum tipo de hábito ruim, né, o que acontece é que com o tempo o hábito ruim quer voltar. Então a pessoa tem que saber trabalhar a questão da motivação para continuar tendo hábitos bons. Mas criar intolerância e alergia, não, né? De nada, Fabiana. A Carolina tem 5 anos, está mantendo peso. Aí, oscilando 2 quilos a mais ou menos é super normal. Até assim, período pré-menstrual, né? Às vezes o intestino preso, isso varia. Essa coisa de ficar muito nervoso com a balança tem que tomar um pouco de cuidado. É bom pesar, mas sem. Eliminou mais de 100% de excesso? Não, Carolina, não está parecendo que você corre algum risco. Não foi ela que ganhou? Foi ela que você que ganhou, Carolina. Agora você vai ficar super nutrida. Então, na verdade, 100% de perda de excesso de peso te bota em risco de deficiência nutricional. É muito difícil o pacote 100% de perda de excesso de peso sem deficiência nutricional. Tem que tomar cuidado mesmo. Talvez, assim, ganhar um pouquinho de massa muscular fosse bom para você. Né? Agora, se você corre risco de engordar, não está aparecendo, né? Até agora você não mostrou isso. Mas talvez não engordar, mas que tal ganhar um pouquinho de músculo se você tiver perdido mais do que o esperado, né? Esse é bom. Parabéns que você ganhou. Depois você conta se você está gostando do suplemento. Foi você mesmo, estão sabendo. Demorou para chegar, mas chegou, né? Então, gente, acho que eu falei bem uma meia hora já, né? Não, falei 32 minutos, falei muito, falei demais. Então, eu queria agradecer as perguntas, foram ótimas as perguntas, né? Bem atuais, muita gente participou. Isso vai ficar gravado para vocês aí, a gente está à disposição. A gente vai fazer outras lives, aí a gente pede para vocês, se vocês tiverem interesse, né, nos comentários vocês colocam qual tipo de tema que vocês gostariam que eu abordasse, né? Deficiência de vitaminas, anemia, alguma coisa assim, não sei. Aí, o que é uma dieta de low carb, como é que é uma dieta de um paciente bariátrico, vocês vão dizendo aí tipo uma votação, assim, que está em. O que mais está incomodando vocês, né? O que mais vocês gostariam de saber sobre nutrição e cirurgia bariátrica? Aí eu queria agradecer a vocês, a presença de todos e deixar um beijo para vocês. Bom dia.